Boa noite aos angolanos, ao pessoal que está aqui em Angola, e boa tarde aí aos nossos amigos brasileiros que estão assistindo a essa nossa live. Hoje nós vamos falar sobre manter-se atualizado, um segredo do sucesso. Não tem nada mais atual que isso, né? Nós precisamos estar sempre focados nas informações, principalmente do tema que hoje prevalece no mundo todo, né? Que é a bendita da pandemia, né? E para falar de comunicação, de sucesso, nada melhor do que falar com Gilberto Strum, que é um especialista, né, nessa área e que vai certamente trazer para nós aí uma série de considerações, informações que vão agregar muito valor para todos nós. Antes de começar, deixa eu só liberar o Gilberto para dar uma boa noite a todos, para depois, então, eu apresentá-lo quanto à parte curricular dele, para depois nós começarmos a nossa live. Gilberto, faz favor. Gente, boa noite, boa tarde, um prazer, uma honra estar atendendo esse convite do Naim para estar aqui com vocês, a gente bater esse papo sobre coisas interessantes que estão acontecendo e algumas coisas que já aconteceram lá atrás também, que foram marcantes, né, nas nossas vidas, né, Naim? Exatamente, exatamente. Vamos lá, deixa eu só dizer mais ou menos para aqueles que não conhecem o Gilberto, quem é o Gilberto, o profissional Gilberto. Ele é sócio e diretor da Dia Comunicação. A maior parte das pessoas que estão assistindo aqui já conhece você, estão do tempo da Dia Design, né? Dia Design, agora é isso aí. Dia Comunicação. Ele é formado em Design pela Escola Superior de Desenho Industrial, fez engenharia na Universidade, na UERJ, né? E é mestre em Sistema de Comunicação pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ex-professor de design na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e foi o primeiro presidente do Brasil do POPAI. POPAI é uma entidade internacional que há mais de 70 anos estuda o comportamento das pessoas nos pontos de venda, do qual atualmente o Gilberto é membro do Conselho Consultivo e certificado como consultor de varejo. Ele é palestrante, autor de 5 livros, sobre design e sobre consumo, tem vários projetos premiados no Brasil e no exterior, entre eles o que realizou para a Coca-Cola, para a Vale do Rio Doce, para a Santander, para a Enel e a Petrobras. Gilberto, a Dia Comunicações já está aí com o quê? 30 anos? 46 em junho passado. É muito tempo. 46 anos. Bom, mas eu já te conheço há 30, pelo menos 30 com certeza. É tempo. É um tempinho. Gente, olha, eu vou começar, como sempre faço, pedindo ao Gilberto para nos contar quem é Gilberto Strum, na visão do Gilberto Strum. Então, Gilberto, faz favor, conta para nós aí quem é esse tal de Gilberto. Bom, gente, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui, né? E como é que eu me definiria? Eu acho que é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito relacionada com produzir, com fazer. Isso pode ser desde um projeto grande até plantar um jarro de flores. Então, essa coisa de produzir do resultado sempre foi uma coisa que me encantou sempre, né? E eu brinco que eu sempre ajudei a sorte que eu tive durante a vida, porque eu sempre trabalhei muito, muito, muito mesmo. E é legal você ter o resultado do teu trabalho, que você faz, né? Por outro lado, se eu sou determinado para trabalhar, eu também entendo que algumas coisas da vida da gente não dão certo, né? E eu tenho, acho que é uma qualidade de saber me desapegar de coisas. Olha, isso aqui passou, vamos em frente, vamos insistir no erro, aprender com as coisas que não deram certo, mas não ficar também batendo, me lamentando. Vamos para frente. E importante também é que eu sou um esteta. Eu me seduzo pela beleza das coisas que eu vejo, né? Me encanta o belo e, de certa maneira, o trabalho que eu faço como designer é um trabalho que envolve isso, né? Você pegar, expressar a beleza, mas sempre do ponto de vista do outro, né? A gente não trabalha, eu não trabalho para mim, trabalho para os outros. Então, isso é uma coisa que é muito determinante, né? Na forma de ser Gilberto Strum. E ele faz isso muito bem, viu? Aqueles que nunca viram nenhum trabalho de Gilberto, é simplesmente fantástico. Deixa eu fazer uma coisa que, infelizmente, eu sempre esqueço. Eu tenho que falar. Todos vocês estão vendo na tela de vocês, embaixo tem lá participante, depois tem lá uma série de outras coisas.
Aqueles que desejarem fazer pergunta ao Gilberto ao longo da nossa conversa, por favor, escrevam no QIA e não no chat, tá certo? No QIA. Eu vou explicar por quê. Porque no QIA, se eventualmente o tempo extrapolar e as respostas não puderem ser dadas ao longo da nossa live, essas questões estarão gravadas no QIA e quando acabar a live, eu vou receber essas perguntas e depois vou enviar para o Gilberto e o Gilberto responde aquelas que não puderem ter sido respondidas ao longo do tempo. Porque aconteceu isso na live passada e aqueles que escreveram no QIA eu pude encaminhar para o meu convidado e ele respondeu. Se puser no chat não vai aparecer. Vai aparecer aqui, na hora, depois que acabar a coisa, ela some. Ok? Então, por favor, quem tiver pergunta, por favor, use o question and answer, né? QIA. Beleza? Gilberto, vamos lá. Tem uma pergunta natural, onde, como o tema é manter-se atualizado, né? Como o segredo do sucesso, eu faço a pergunta óbvia, o que é estar atualizado nesse momento ou em qualquer outro momento? Qual é a definição que você dá aqui para esse fato? Eu diria que é uma missão impossível. Não dá para você se manter. Acabou a live. Acabou a live. Vamos pensar o seguinte, hoje em dia nós temos literalmente bilhões de pessoas gerando informações, gerando dados, etc. Né? E é muita coisa, a gente não consegue estar atualizado por tudo. Eu estava vendo outro dia, tem um instituto chamado Gartner, que estava dando alguns dados de pesquisa sobre o número de dados disponíveis para a gente. Né? Então, ele estava dizendo que são 2,2 terabytes de informação, de dados, que são gerados diariamente. É verdade. Que a gente tem mais de 40 trilhões de gigas armazenados. Quer dizer, não dá. Você pensar bem, hoje em dia, você tem pensadores, você tem pesquisadores, você tem interessados, tem influenciadores, tem blogueiros. Todos nós somos, hoje em dia, geradores de conteúdo. Então, é uma coisa complicadíssima você se manter atualizado, né? Ficar informado com tudo que você sabe. Então, eu acho que você tem que fazer na prática? É escolher né, ou alguns pontos de interesse, coisas que você realmente faz com prazer, né? Eventualmente a gente está conversando aqui desse prazer profissional, da realização profissional, mas então você tentar dentro desse nicho, né, ter um subnicho, alguma outra coisa que seja especialização dentro daquele campo maior e ir de cabeça nele, né? E tentar extrair daí informação que seja relevante para a tua vida. Primeiro, do ponto de vista pessoal, familiar, quer dizer, o que importa para a tua família que você está aprendendo, o que importa para os teus amigos, o que importa para os teus clientes, de que forma aquilo que você está botando para dentro vai importar para eles, vai ser importante para a vida dessas pessoas, né? Até que ponto você pode influenciar de alguma maneira a comunidade na qual você vive para realmente extrair valor dessa história, né? E fazer, que é importantíssimo, né? Fazer desse saber um prazer, coisa que você faz e faz curtindo, gostando e sendo relevante para os outros. Perfeito, ótimo, muito bom. Gilberto, a intenção, o objetivo dessas lives, desde o seu início, é trazer informações que possam contribuir, principalmente no ponto de vista profissional, para os gestores, né? Aspectos relacionados à gestão empresarial, né? No sentido de que os líderes possam agregar valores no seu dia a dia e possam se transformar, melhorar a sua capacidade de gestão. Então, algumas perguntas estarão voltadas para isso, aliás, quase todas elas, né? Mas, evidentemente, tem temas que acabam servindo também para o dia a dia, né? Para a vida pessoal, para a vida familiar, enfim. Essa pergunta que eu vou lhe fazer está nesse sentido, né? Que a pergunta é qual ou quais as ferramentas ideais que você, com a sua experiência profissional em comunicação, indicaria para os líderes no sentido de manter-se atualizados, assim como terem suas equipes atualizadas? Bom, primeiro acho que é importante a gente pensar que aquele modelo de formação que a gente estava acostumado lá há alguns anos atrás, você pegar, fazer uma graduação no curso superior, vou fazer uma pós, fazer um mestrado, um doutorado e tal, eu acho que do ponto de vista das empresas, hoje isso já não é tão importante assim. Eu estava outro dia participando de um debate com pessoas num seminário e que tinha uma gestora de recursos humanos, eu estava dizendo, sabe, que esse tipo de
graduação, né, nessa coisa de sequência, não é tão importante para as empresas, porque a quantidade de coisas que estão surgindo, novidades, em todos os campos de saber, né, dessas empresas, faz com que uma formação acadêmica mais demorada, de repente, não é tão importante quanto um curso de curta duração. Eu me lembro quando eu dava aula, o meu curso tinha 5 anos, e o maior desafio que eu tinha é que eu ficava pensando assim, o que é que eu vou ensinar para essas pessoas que seja relevante para elas daqui a 5 anos? Porque daqui a 5 anos vai estar tudo diferente. É verdade. Que é muito complicado. Eu estava outro dia conversando com 2 pessoas que trabalham comigo, e elas estavam dizendo, porque há 2 anos atrás eu fazia isso, e agora eu estou fazendo isso, mais aquilo, aquilo outro. Eu disse, cara, peraí. Vocês e o mundo, todo mundo está fazendo isso é normal. Né? Pensa o que nós, né, e as pessoas que estão nos assistindo aí faziam há 2, 3 anos atrás, e pensa no que elas estão fazendo hoje, como elas estão fazendo. Mudou tudo. E vai continuar mudando. Então, eu acho que a gente tem que pensar a nossa formação mais como uma formação continuada, né, com coisas que vão acontecendo frequentemente. A frequência de cada um vai variar, é claro, dependendo do assunto, do campo onde a pessoa trabalha, mas é uma formação continuada e de coisas mais curtas, coisas que são mais pertinentes, né, naquele momento, a gente entendendo que provavelmente muitas dessas coisas daqui a 1 ano, 2 anos vão estar ultrapassadas. Então, eu vejo que é importante as pessoas, os líderes, estarem fazendo e estarem recomendando para os seus liderados esses cursos, né, essas coisas que são mais focadas. Muito, muito importante, isso para mim foi muito importante na minha vida pessoal, participação em associações de negócios, porque muitas vezes a gente troca um certo nível de informação com o liderado, mas a troca de informação entre os líderes se encontra ou se faz num outro nível. Então, você nas associações, você tem a oportunidade de conversar com outras pessoas, de trocar informações, de aprender, ver quais são os problemas que eles estão vendo, né, estão vivenciando, como é que eu posso solucionar isso. Então, para mim, sempre foi muito rico esse tipo de participação em grupos, né, empresariais, e estimular, né, os seus liderados para que tenham um tipo de comportamento assim. Né? Eu acho que é importante também, a gente se acha que é uma coisa legal, recomenda para um, recomenda para outro e tal. Isso. Não é algo que a empresa tem a obrigação de dar, mas pode ser dado como estímulo para aquelas pessoas tiverem um comportamento diferenciado, né? E é importante também que elas, ao voltarem dessas formações ou desses conhecimentos que estão adquirindo, que socializem isso, né? Que conversem com feedback, as pessoas, né? Para poder dividir aquilo e para botar todo mundo mais informado. Isso faz com que a empresa seja mais produtiva, né? Mais rica nas suas entregas. Exato. Você daria algum conselho para os líderes com relação a como monitorar esse processo de atualização dos seus liderados? Olha, eu acho que muitas vezes, isso é uma coisa, eu não sei se o líder vai ter a capacidade de avaliar o saber do liderado, né? Porque muitas vezes o cara sabe de uma coisa que a gente não sabe, né? Mas eu acho que a forma... isso acontece muito, Verdade, é normalíssimo. Mas o que eu acho que é importante aí é você ter aí isso você dá para você ver qual é o grau de inovação dos projetos que a sua empresa está entregando. Né? E principalmente, qual é o modelo, como é que as pessoas estão recebendo, os seus clientes, qual é o grau de encantamento que esses clientes estão tendo em cima do que você está entregando. E, claro, qual é o resultado que isso vai dar. Então, acho que esse monitoramento dessa capacitação dos profissionais vem muito das suas entregas. E é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de entrega de resultado, de encantamento empresarial, né? Como é que a coisa funciona. Eu sabe que eu li recentemente uma matéria que falava exatamente uma frase que você, de alguma forma, disse aí, que poderá acontecer de que o seu cliente pode ser o seu liderado, porque ele, sob certos aspectos, ele sabe mais do que você em determinados pontos. Né? E isso é verdade, né? Isso é verdade. É claro, é claro. Amigo, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que falasse um pouco mais, porque, na verdade, as fontes de informações disponíveis hoje são inúmeras, né? E é muito pouco provável que exista algum tema que, ao pesquisar na internet, você não encontre resposta.
tem resposta para tudo. O nosso guru, o Google, né? O Google. Eu ainda não encontrei nada que eu fizesse lá que ele não tenha algo para me dizer. Portanto, eu acho que... Eu estava até lembrando... Lembra daquele tempo da enciclopédia Barça? Já ouvi falar, não foi do meu Faliu, tempo isso. né? Páginas amarelas, lembra disso? Não existe, mas acabou. Incrível. Acabou tudo, porque o Google ocupou todo o espaço. Eu, às vezes, fico com a sensação de que essa enormidade de informações acaba por confundir a gente. Né? Mas você falou um pouco sobre ela, dos teras de informações. Mas fala um pouco mais sobre isso, com relação à sua opinião sobre esse excesso de informação para os líderes, para as pessoas, de uma forma geral, decidirem sobre as coisas da vida. Bom, acho que é importante o seguinte, nesse negócio da pessoa saber mais que você. Eu sempre escolhi para trabalhar comigo pessoas que conhecessem mais do que fazem do que eu. Né? Não adianta eu querer saber mais que todo mundo, isso é mentira. Acho que uma equipe forte, você forma trabalhando com pessoas que conheçam mais aquilo do que você. Né? Isso é muito importante. E aí, só um instantinho para falar da informação, eu falei que é legal a empresa estar propiciando algum tipo de curso para os seus liderados, né, para os seus recursos, mas a gente tem que entender que, antes de tudo, a responsabilidade por essa formação é das pessoas. Né? Porque não adianta você ter uma empresa amanhã, você fica lá parado que a empresa vai me dar tudo. Isso é mentira. Porque a gente tem que entender que as pessoas têm que construir as suas carreiras. Então, elas têm, antes de tudo, elas têm que estar procurando se atualizar sempre. Né? Isso é uma coisa que elas vão levar com elas. Elas podem sair da empresa e ir para outro lugar e tal, elas vão levar sempre. E principalmente quando você pensa, hoje em dia, na efemeridade da permanência das pessoas mais jovens nas empresas. Isso. A pessoa entra na empresa, fica 1, 2 anos, tal, já está caindo fora e tal. É verdade. E isso tem muito a ver com a forma de existir da gente hoje em dia, né? Nós somos de uma geração, né, em que a gente tinha uma preocupação muito grande com ter. Né? Então você queria casar, ter filhos, ter casa própria, ter um carro, ter um emprego que você ia ficar pro resto da vida nele, etc. Se aposentar naquela empresa. Né? Se aposentar naquela empresa, se possível. Ter uma carreira brilhante e ganhar um relógio de ouro lá depois dos 50 anos. Agora, na prática, que eu vejo que a geração que está agora começando a dominar o mundo é uma geração que está preocupada com o ser. Então, são pessoas que não querem mais... Eu não quero comprar um apartamento, porque o apartamento é uma âncora para mim. Eu estou nessa cidade hoje, daqui a 2 anos eu vou embora, isso se torna um problema. Então, eu prefiro alugar um apartamento, inclusive porque eu posso mudar de bairro, né, para ficar mais próximo do meu trabalho. Eu não quero ter âncoras, eu quero ter o quê? Eu quero viver. Então, eu quero viajar, eu quero me divertir, eu quero uma opção de coisas, mas não necessariamente ter coisas. Isso não é uma preocupação da gente. E isso tem muito a ver com a parte da educação delas, né? Com essa formação que provavelmente vai ser plural, que imagina a quantidade gigantesca de novos campos de conhecimento que estão surgindo. Né? A gente tem, eu me lembro, você se formava lá atrás, advogado, médico, engenheiro, não sei o quê. Hoje em dia você tem 500 tipos de coisa, né? E tem uma série de profissões que você não sabe nem dar nome a elas, né? E provavelmente vai ter mais umas carradas delas para frente. Então isso está acontecendo muito. Então, eu acho que esse tipo de pensamento a gente tem que ter quando a gente está trabalhando ou liderando pessoas mais jovens. Né? Mas voltando um pouco aí à tua pergunta, né, o que você estava falando aí, eu acho o seguinte, que a gente está vendo uma mudança muito grande em todo esse tipo de relacionamento com as coisas. Né? E realmente é algo avassalador o tipo de mudança que foi propiciada pela internet. A gente virou outro tipo de pessoa. Né? Eu estava outro dia numa reunião familiar e saiu um papo de Machado de Assis. Aí uma sobrinha minha perguntou, quem é Machado de Assis? Machado de Assis não sabe quem é Machado de Assis? Não, eu tenho aqui o Google, tá? Essa é a coisa. Né? Eu não preciso saber disso. Eu não tenho a necessidade de ficar aprendendo essas coisas. Né? É algo que a gente tem que passar batido por isso. Né? Então, o que eu vejo é que nessa coisa do Google, para mim, realmente o Google é um oráculo. Né? Tudo que você quer está lá. E a complicação que a gente tem, que é muito, muito grande, é como é que você faz a curadoria dessa comunicação. Né? Como é que você transforma informação, que você tem à vontade, em conhecimento. Isso é uma tarefa muito difícil. Sabe aquele restaurante que você vai, que tem
10 páginas de cardápio para você ver. Eu sofro num restaurante desse. Cara, é muita coisa. Como é que você faz? Você pergunta para o garçom, né, o que serve mais, qual é a especialidade da casa e tal. Então, são coisas que... Isso que acontece no Google, a gente. A gente está embaixo de uma quantidade avassaladora de comunicação, né? Eu estava outro dia conversando com um amigo, grande pensador, Roberto Cury. E ele fez uma figura... Está nos ouvindo. Tá? Ele fez uma observação que eu achei muito interessante, que eu acho que, metaforicamente, explica bem isso, né? Hoje em dia, a gente está acostumado a botar informação para dentro pelos olhos e pelo ouvido, né? E bota para fora pela boca direto, né? É linha direta, você não passa pelo cérebro. E está faltando o cérebro nessa história, né? A gente não consegue, né, trabalhar dessa forma. Bem, Roberto. Ligação direta, você vai e a coisa não está funcionando assim, né? Olha, o Fernando Cariano está aqui fazendo um questionamento. Ele diz o seguinte, que a informação hoje está acessível para quem quiser acessar, mas dá trabalho. Ele está pedindo para você falar um pouco da motivação pelo prazer para essa busca de conhecimento e atualização. Ô, Fernando, isso é de cada um de nós, cara. Não tem uma regra para isso, né? Cada um de nós tem as coisas que nos encantam, né? E por aí a gente vai. E mais uma vez, voltando àquilo que eu falei, são tantas possibilidades, você tem que ir no nicho do nicho do nicho, né? É verdade. Você tem muita informação, você tem muitos tutoriais, tem Instagram, tem várias plataformas de comunicação que sabe, que estão disponíveis aí. Então, não tem regra para isso. Tem você se liberando para você procurar o que você gosta, né? Lembra do ser e não do ter. Perfeitamente. Deixa eu só ver, eu tenho mais uma pergunta aqui, não sei se está nesse contexto agora, deixa eu ver. Você sabe que você falou uma coisa aí que eu viajei um pouquinho aqui no tempo, porque você falou nos âncoras, né? Que hoje essa juventude, né, ele não quer comprar apartamento, ele não quer ter âncora. E eu fiquei pensando nas minhas âncoras, sabe? Rapaz, é verdade. Eu fui morar numa determinada época da minha vida na Bahia, em Salvador. Adorei morar em Salvador. Aí comprei um apartamento. Fiquei lá. Depois fui transferido. Fui transferido para... Ficou aquilo lá. Aí eu não ia voltar mais, vendi. Fui para Aracaju. Morei 1 ano, 2, gostei demais de Aracaju, comprei um apartamento. Bom, agora eu vou ficar aqui. Aí fui para Cuiabá, meu amigo, o que eu tinha de âncora por aí, realmente... E é um problema, né? São problemas. Você acaba ficando com esse monte de âncora pendurado, mas eu fui me desfazendo delas. Tem algumas ainda, mas... Enfim. Eu acho que a coisa da mobilidade, né? Você, em termos de imagem, a gente, quando leva o celular da gente para cima e para baixo, está tudo ali, né? A vida da gente, a comunicação, a diversão, o trabalho, está tudo ali. E a gente quer essa mobilidade também do ponto de vista das coisas, né? Então você não está querendo ficar amarrado, você está querendo ficar fluido, para poder viver mais a vida, né? Que, aliás, eu acho que quando a gente está falando em líderes, eu acho que uma coisa que a gente tem que é um problema sério nesse tipo de comportamento empresarial que a gente está, principalmente quando você considera aquelas atividades que não necessitam de maquinário, necessitam de presença física para você tocar. Eu acho que um grande problema que os líderes têm é como manter suas equipes motivadas, produtivas, etc., porque é um outro tipo de relacionamento muito diferente, né? Principalmente para nós brasileiros, a gente é muito da coisa presença física, né? A gente beija, abraça, segura, né? Então é muita coisa pessoal física. E quando isso se torna virtual, é um aprendizado, é uma coisa diferente. Mas a gente está aprendendo e está aprendendo muito rápido. Já visto que a gente está aqui agora. Né? Então, estamos sendo obrigados a fazê-lo, né? Porque hoje nós não temos outra opção, nós temos que fazer exatamente assim. Que é o tal do novo que está vindo por aí, né? Vai ser assim, né? Vai ser assim. Mas vai ser interessante porque eu acho que a gente foi empurrado para um tipo de comportamento, de vivência profissional que já estava disponível, né? Só que agora vai todo mundo junto agora. E a gente está tendo que ressignificar nosso tempo. Então, a mulher ou o homem que trabalham, quando eles vão para dentro de casa, eles são mães, são pais, são isso, né? Então, essa relação que você vai ter com a tua família, sabendo dividir o tempo que você está trabalhando, o tempo que você é pai e mãe,
principalmente agora que as crianças não estão no colégio, né? Então a coisa complica um pouco. Mais para frente, eu acho que vai melhorar. Você vai ter um pouco mais de tempo para você ser profissional dentro de casa. Né? Mas Mas, acho que é algo que Gilberto, veio, não tem jeito, vai ficar. Vai com ficar. certeza que sim. Eu acho que a gente tem aí algumas coisas que já estavam mudando, né? Mas mudando devagarzinho. Né? Porque no tempo lá do pessoal da Âncora, como era o meu tempo, você tinha aquela equipe homogênea, que você trabalhava com ela um tempão. Com o tempo, com essa nova identidade, ou nova relação dos colaboradores com a empresa, da empresa com os colaboradores, o compromisso passou a se dar de outra forma. Então, as equipes passaram a ser heterogêneas. Né? Então, você, como líder, você geria, melhor dizendo, equipes heterogêneas. E agora, elas vão continuar a ser heterogêneas só da forma virtual. Eu acho que a gente vai ser, nesse aspecto, mais complicada, né? A minha maneira de perceber essa realidade de hoje. Né? Vai. Quando eu falo que isso é para ficar, eu estava falando outro dia com um amigo meu que tem uma filha que trabalha para o Google aqui no Brasil. E parece que a sinalização é de não voltar mais a ter um espaço físico. Eu tenho clientes com muitas pessoas, né, centenas, alguns clientes com milhares de pessoas trabalhando, e a sinalização dessas empresas é que está funcionando. É claro que você, uma coisa assim, eu quero cortar cabelo, eu tenho fisioterapia, eu preciso de uma máquina. Aí não dá para você trabalhar de casa. Mas fora isso, eu acho que é algo que está vindo para ficar. Eu fico pensando comigo, tem pessoas que trabalham comigo que levavam 3 horas por dia entre o ir e vir para o trabalho. E não é que elas moravam longe, não moram longe. O meu é engarrafamento. Então, quando você começa a ganhar esse tempo de vida para você, você não quer mais voltar. Para que eu vou voltar? Se a coisa está funcionando, como é que a coisa funciona? Né? Por que eu vou voltar? E é complicado para o empresário estar pagando uma fortuna numa instalação física, etc. e tal, né? Cheio de todas as seguranças, blá, 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 e de repente ver que todo mundo está trabalhando em casa e que as coisas estão funcionando. Então, acho que as pessoas vão se questionar e vai ser um modelo muito diferente, muito interessante de você ressignificar a sua vida, de você restabelecer suas relações, né, com as nossas mulheres, os nossos maridos, com os nossos filhos. Vai ser um período de um grande aprendizado que está acontecendo muito rapidamente e que eu acho que não vai ter volta, sabe? A gente não vai voltar para o que a gente era, não. De jeito nenhum. A gente está aprendendo que tem outras possibilidades, inclusive naquele espetáculo, né? Antigamente você trabalhava, ou tinha pessoas que trabalhavam com você que ficavam numa região geográfica próxima, né? Na prática, hoje em dia, você pode ter gente no mundo inteiro. Isso já vinha acontecendo, mas vai acontecer muito mais. Eu posso ter uma pessoa que eu não ia contratar porque ela morava em outro estado e, de repente, bom, agora ela está perto, né? Eu só tenho que ter um horário padrão de encontro entre as pessoas, entre os fusos horários, mas nós estamos não... fazendo isso aqui agora. Eu estou em Angola, Exatamente. você está aí no Rio de Janeiro. Eu estou em Pois é. Luanda, você está no Rio de Janeiro. E eu acho que isso vai acontecer direto, não vai ter volta. Acho que a coisa vai... Pensa no que está ocorrendo também, que é interessante, a imagem pública da gente, né? Hoje, nessa live que a gente está fazendo aqui, em outras 500 que a gente vê por aí, as pessoas estão mostrando suas intimidades, né? Como é que é a casa da pessoa, como é que não é. Principalmente quem é artista, né? Você vê as mulheres que não têm tempo, não tiveram a oportunidade de pintar o cabelo, então o cabelo vai ficando branco. As pessoas estão se mostrando mais como elas são, né? Mais sem maquiagem. Uma coisa, a pandemia empurrou a gente para uma coisa que seja, vamos ter outros valores, vamos pensar em outras coisas. Eu acho que também despertou nas pessoas uma grande solidariedade, né? A gente que trabalha com marcas fica pensando sempre, eu tenho uma relação comercial com uma marca, né? Então eu sei o que a marca é. E hoje em dia as pessoas estão começando a pensar o seguinte, eu quero ter uma visão diferente dessa marca, né? Eu quero saber o que essa marca acredita, qual é o comportamento socioambiental dessa marca, quer dizer, as ligações começam a ser de outra natureza, tem outras coisas que começam a acontecer aí que vão ser importantes nesse relacionamento e que a gente tem que cuidar. E falando de cuidar, acho que a coisa mais difícil da gente administrar nesse negócio todo vai ser o cuidado com as pessoas, né? Como é que você vai administrar esse contato que é só virtual
para você estar próximo, para você estar entendendo, para você, sei lá, tá sendo humano, né? Está sendo nós latinos precisamos do contato, do muito, contato muito. físico, né? É abraço, beijinho sem ter fim. Esse vai ser um complicador para os outros, né? Eu acho que Muito, sim. muito, muito grande. Mas a gente aprende, eu acho que aqui no Brasil a gente é muito rápido, né? A gente é rápido para aprender, sabe? A página a gente vira muito rápido, eu acho que é legal, vai dar certo. É verdade. Gilberto, temos aqui o Roberto Alau fazendo uma pergunta que eu sempre quis saber a resposta dessa pergunta. Então, eu vou ter que fazer. Porque realmente ele pede para você descrever como se constrói a criatividade. Essa pergunta tem tudo a ver com o Gilberto Stone, porque, para mim, é um dos professores mais criativos que eu conheci. Então, é a pessoa certa para responder essa pergunta. E ele diz o seguinte: seria um confronto entre respeito pela percepção e a crítica exagerada? Eu acho que é interessante a pergunta do Roberto. Primeiro é o seguinte, você tem que jogar a censura para o lado. Né? Para você criar, você não tem que ficar se censurando. Então, normalmente nos processos criativos, você começa o quê? Botando muita informação para dentro. Né? Porque você não pode criar, você tem que resolver um determinado problema, então você tem que botar informação para dentro para começar a conhecer os meandros daquele problema para você poder sugerir alguma solução. Aí a segunda etapa seria aquela que você vai soltar a cabeça. Né? Então você tem vários processos para você ter mais produtividade nisso, mas você vai botar várias ideias que são possíveis soluções para aquele problema que foi colocado. Você registra isso, você nesse momento não pode ter nenhum tipo de censura, nada, 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 porque o não já começa, né, a impedir o teu processo criativo, e depois, no terceiro ponto, no terceiro passo, é que você vai dar uma freada para a arrumação e você vai ver daquelas ideias, e sempre a criatividade vem da quantidade, tá, gente? É muita ideia, você tem que fazer muita coisa mesmo. Você começa a limar, 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 desenvolve mais uma vez, tem alguns processos mais modernos de design thinking, sprint, são processos técnicas, né, para você fazer isso mais produtivamente, mas resumindo seria isso, quer dizer, você tem o conhecimento do problema, você tira a censura, cria, e depois no terceiro ponto você entra com o teu pensamento racional para você ver daquilo que não é uma loucura total para resolver, apresentar como solução para o problema. Mas criatividade é para qualquer um ou é só para uma faixa de pessoas? Não. Bom, vamos lá. E é o seguinte, que as pessoas nascem com talentos. Você pode desenvolver os talentos ou não não desenvolver o talento ao longo da sua vida. Eu tenho um caseiro que trabalha comigo há mais de 20 anos. Cara, se ele tivesse tido oportunidade, ele seria um excelente engenheiro. Ele não teve. Né? Então, acho que esse negócio. Então, talento, eu acho que você não vai ensinar talento para ninguém, mas você pode desenvolver, você pode exercitar o talento. E não é uma faixa, não. Acho que todo mundo tem a criatividade. É só você dar a oportunidade daquilo eclodir, daquilo, né, acontecer na tua vida. Você pode dar um empurrão, né, para aquilo estar mais presente nos processos que você faz no seu trabalho. É porque eu acho que criou-se um certo mito com relação a ser criativo. As pessoas, às vezes, ficam tímidas. Porque, na verdade, quando você vai apresentar uma ideia criativa, é algo que é fora do que está se praticando, é fora do padrão. Né? Então, você tem uma exposição natural, né, à crítica. E quem não entender ou não aceitar vai dizer não para você. E você tem aquela coisa dentro de você, a consciência que aquilo é bom, mas você, às vezes, se intimida de apresentar exatamente pelo receio de ser criticado. Né? Eu penso que esse mito existe, né? Eu acho que o principal problema é você mesmo, né? Não tem jeito. Agora, é claro que tem algumas profissões que já requerem das pessoas um grau de exercício da criatividade mais alto. Você vai trabalhar com comunicação certa, isso já é normal. Agora, sempre, no dia a dia da gente, com os clientes da gente, quando você leva uma ideia muito inovadora, normalmente o cliente fica assim porque ele quer aplicar alguma coisa que ele viu o concorrente dele fazer e dê certo, né? Exatamente. Então, para dar um salto criativo aí, você tem que ter uma série de situações, né? Ter um interlocutor que seja aberto para novas ideias, etc. e tal, para a coisa funcionar. Então, tem uma coisa da sorte, né? Da astral que vai naquele momento legal.
mas não tem esse negócio da pessoa não ser criativa. Vamos lá, tem gente que não é nada criativo, mas é sempre uma coisa que você pode exercitar mais nas pessoas, né? Você tem a capacidade de potencializar aquela coisa que pode estar adormecida lá, bem pequenininha. Rapaz, tem tanta pergunta aqui, Gilberto, se você soubesse, mas eu vou fazer... Estou saindo do meu roteiro aqui, mas eu vou... Nosso amigo Fernando Caria, provocando novamente aqui. Pede para o Gilberto falar da diferença entre criatividade e inovação e aplicação nas empresas. Fala um pouco sobre isso. Criatividade, inovação e... Criatividade e inovação. Né? Tá legal. Eu acho o seguinte, que você... Bom, a gente já falou da criatividade, como é que ela aparece. Então, eu acho que é muito importante, a gente está falando dos líderes, que os líderes deem espaço para essa criatividade acontecer dentro das empresas. Né? É muito comum, o que você estava falando do medo, né? O liderado ter alguma ideia, alguma coisa que, por que não fazer assim, ele não tem campo para apresentar essa ideia. Então, acho que é legal que os líderes estejam acostumados a ouvir, né? Dar responsabilidade e dar a oportunidade para que as pessoas tenham esse tipo de comportamento. Então, tem um fator de motivação isso, né? Sim, existem empresas em que isso é uma coisa estimulada. E tem outras empresas onde isso não é estimulado. Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que ver sempre, né? Agora, o que eu vejo da diferença aí para a inovação é que quando você consegue ter a criatividade aplicada, você tem um grau de inovação em alguma coisa, né? Então, é uma série de fatores, né? Aí vai entrar o líder, vai entrar dinheiro, verba, prazo, etc. e tal, para que você tenha uma criatividade que foi exercida, que chegou a uma solução e que você vai realmente apresentar isso para o grande público, digamos assim, né? Então, não é fácil, porque tem vários outros fatores envolvidos para você pegar e tá trabalhando uma coisa diferente. Agora, pensa também que essa inovação pode ser uma coisa muito simples, né? A gente fica pensando, é uma invenção, uma coisa diferente, tal, não sei o quê. Quase sempre é alguma coisa que estava sendo feita de um jeito, você começa a fazer de um pouquinho diferente, isso já é uma diferença competitiva e as pessoas vão achar legal e bacana. E entender que hoje em dia a gente é viciado em inovação, né? É impressionante, a gente está sempre querendo ver o novo. Essa própria essa disponibilidade que a gente tem de informação faz com que a gente fique viciado o tempo todo. Eu fico impressionado, você não consegue, eu tenho certeza que muita gente está ouvindo a gente aqui, está com o celular na mão, fazendo outras coisas. A gente, sabe, é isso o tempo todo. E isso é algo que não deixa você se concentrar muito, se aprofundar muito em determinados campos que talvez, né, fossem mais interessantes para você. Bom, deixa eu voltar aqui para as minhas perguntas, porque tem aqui um monte delas ainda para trazer para você. Vamos ver se a gente consegue responder a todas, mas o que eu queria abordar com você é o seguinte: nós temos assistido aí, nos diversos meios de comunicação, uma proliferação de informações a respeito do tema da humanidade, que é o Covid-19. Como é que você considera que esse tipo de abordagem, da forma que está sendo feita, com uma proliferação enorme de informações, né, é ideal para atualizar as pessoas, em especial para essa questão tão delicada que nós estamos vivendo? Incontrolável, né? Na medida que todos nós somos produtores, né, de conteúdo, a gente vai botando coisa no ar. E hoje em dia a gente tem, né, onde botar. Antigamente, no máximo, você repercutia no teu vizinho, na tua família e tal. Hoje em dia você pode, eventualmente, estar falando com milhares de pessoas. Então, o que eu acho que aconteceu, não só aqui primeiro, vou entender que o Covid é uma coisa mundial, né? Não é algo de um país, né? E eu acho que o que aconteceu muito aqui no Brasil foi uma politização desse tema. Essa coisa já vinha, né? Antes do Covid, quando entrou o Covid, o pessoal nadou de braçada. Então, a abordagem para a comunicação, para as informações que foram disponibilizadas, foi sempre muito politizada. Eu acho que isso foi muito ruim, né? Então você pega e ficou vendo hoje em dia, eu me lembro principalmente no princípio da pandemia, as pessoas fissuradas, querendo saber informação sabe, qual é a penetração da doença, né? Onde é que ela está atingindo, quantos morreram, quantos estão infectados. Parece um campeonato, cara. Você é mais interessado em saber desses dados que você se interessa por futebol, política, clima. Então, acho que foi uma coisa muito ruim isso, uma coisa que infelizmente foi muito ruim.
Agora, não tem jeito, mais uma vez a gente volta para a tal da curadoria, né? Como é que você consegue, nessas informações todas, ter um pouquinho mais de discernimento, né? De um afastamento crítico, para não ficar botando tanta coisa dentro da tua cabeça, e tanta coisa, ou tanta informação tão polarizada, né? Parece que o meio deixou de existir. Você é contra, a favor, e um quer matar o outro. Meu Deus, o que é isso, cara? Já basta a Covid estar matando. Vamos baixar essa bola, né? Vamos nos ajudar. E é legal que a gente teve nesse trabalho todo, muita possibilidade, muita gente ajudar, né? Acho que houve uma solidariedade muito grande das pessoas. Não foi uma coisa... A Covid tem muita coisa, não ela em si, as mortes, é claro, mas esse sistema de vida para o qual ela nos empurrou, eu acho que vai deixar muita coisa boa na vida da gente. Muito. Acredito firmemente nisso. Você acha que esse momento onde essa proliferação de informações está presente, você já analisou esse aspecto aí, mas que seria um momento também a ser aproveitado para fortalecer o conhecimento das pessoas e em outros aspectos? Porque está todo mundo focado, né? Está todo mundo ligadão, fora o fato de estar sentado em casa o tempo todo, quer dizer, você está ligado, ou está na internet, ou está na televisão, tem ali disponibilidade para receber novas informações. Não seria um momento estratégico para se falar sobre outros aspectos também e aumentar o conhecimento das pessoas? Eu acho que não seria, eu acho que é. Está acontecendo, é bom pensar, pensa na explosão do ensino à distância. O ensino à distância já existia, estava crescendo muito a penetração, né? Você tem a coisa do tempo do ir e vir para o local, etc. e tal, o preço que você paga pelos cursos é muito inferior ao de cursos presenciais, mas houve uma verdadeira explosão de cursos, né? Quem não tinha curso fez curso rapidamente. Então, hoje em dia, o que você quer aprender? Tal coisa, pode ter certeza que vai ter um curso em algum lugar, né? Então, eu acho que é um tempo que as pessoas estão realmente aprendendo, fazendo, desde da culinária, jardinagem, costura, né? E isso está acontecendo agora e está possibilitando as pessoas se desenvolverem tanto profissionalmente como pessoalmente. Tem que ter disponibilidade e vontade para isso, né? de estar... Mas para tudo, né, Nain? Se não tiver um mínimo de persistência e de interesse, você também não vai. Não vai fazer nada, né? Principalmente assim, EAD é complicado. Se você não tiver muita paciência, né? E tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Por isso que eu tenho que escolher alguma coisa que você realmente acredite, que você faça com prazer. Se você estiver fazendo uma coisa só porque eu tenho que cumprir uma tabela, não é legal. Agora, se eu estou querendo conhecer mais determinado assunto, porque aquilo me dá prazer, porque aquilo me enriquece como pessoa, e aos meus, né? Eu acho que você vai fazer isso numa boa. Você tem mais tempo para fazer isso hoje em dia, e essas disciplinas elas vão ser criadas, elas vão ser trabalhadas. A gente vai chegar num ponto em que a gente vai estar fazendo isso de uma forma muito mais produtiva e consequente. Apesar de cada um estar fazendo no seu horário, né? No seu tempo. Exatamente. Gilberto, o museu está falando uma coisa muito interessante aqui sobre como considerar a filtragem dos fake news, esse bendito fake news, né? Como é que você vê isso, principalmente no ambiente corporativo? Olha, é complicado porque o que normalmente você faz? Você recebe muito mais notícias hoje em dia pelo WhatsApp do que por e-mail, né? E você olha, dá uma olhadinha rápida, leitura dinâmica mesmo, né, e já passa para frente. A gente não tem o hábito de fazer uma filtragem. Apesar de vez em quando você receber coisas que inacreditável, mas passa para frente, que deixa o outro descobrir se aquilo é crível ou não. Então, acho que a gente tem que entender, primeiro, diminuir um pouco essa nossa ansiedade de compartilhamentos, filtrar um pouco mais isso, né? Deixar essa informação decantar um pouco. E se for uma coisa, tem também muita coisa que você recebe que é brincadeira, piada, etc. Mas se é algo mais importante, é legal a gente checar com outras fontes, né? Vai para as fontes, o próprio Google e outras plataformas, onde você vai ver se aquilo realmente está acontecendo, se aquilo é pertinente ou não, para que você não se torne um disseminador de coisas que podem prejudicar alguém, que não tem nenhuma parcela de verdade, né? E eu acho que a gente está começando já a entender um pouco mais isso, né? Essa avalanche de comunicação, né? De troca, eu acho que vai começar a diminuir um pouco, nós vamos adensar um pouco mais a qualidade das coisas que a gente está repercutindo,
E isso vai fazer parte do processo da gente de ser daqui para frente, né? Cada um no seu tempo, a gente vai começar a ter esse distanciamento crítico, para a gente não ficar pisando na bola aí, né? Gilberto, olha, eu vou fazer uma preleção aqui para aqueles que estão nos assistindo, principalmente para aqueles que não conhecem o trabalho que você fez aqui em Angola, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o muito que você fez para os projetos aqui em Angola, que depois eu vou querer que você interprete tudo isso, fale um pouco sobre essa coisa que aconteceu há 30 anos atrás, que é tão forte até hoje, né, no meio profissional dos projetos mineiros, que normalmente não, os projetos onde houve uma participação maior sua foram os projetos de mineração de diamantes, onde nós tivemos a interação bastante forte aí, ao longo desses 20 e tantos anos de trabalho aqui em Angola. Mas o Gilberto, o primeiro grande projeto, que foi o projeto Luzamba, foi fundamental a presença dele, porque desde a identidade visual do projeto até um trabalho muito forte de identificação de formas de interagir com a comunidade, no sentido de entender a cultura local. Eu vou pedir depois dele para falar um pouco sobre isso. A Dia Design, que eu não consigo falar, o Dia Comunicação, a Dia Design. A Dia Design foi fundamental e a pessoa do Gilberto, né, foi realmente estrategicamente importante para todos nós. Recentemente eu estava conversando com alguns que participaram do Luzamba, então quase todos aqui na nossa live, recordando algumas das ações que nós desenvolvemos e que foram realmente cruciais para o sucesso nosso. Depois veio o Catoca, que foi um outro mega projeto, que até hoje existe, de exploração de diamante, quibelismo, de previsão de exploração de 40 e tantos anos, já está com 25 anos, onde toda a identidade visual do projeto também foi feita pela Dia Design. O outro projeto, Chitotolo, que já está com 24 anos de exploração de diamantes, toda a estruturação visual do projeto foi feita pela Dia Design. Design da sorte, porque esses projetos todos são projetos que fizeram sucesso. Então, até hoje... Que bom. É verdade. Enfim, a ITM também foi o trabalho da design, a imagem, enfim. Tem uma série de projetos em que, aqui em Angola, Gilberto foi fundamental na estruturação, na coisa profissional, né, de trabalhar a imagem e de interação com a comunidade. Então, Gilberto, eu queria um pouco de recordar um pouco essa época, aquilo que você entende que foi relevante em tudo isso, para deixar para todos que estão nos ouvindo um pouco dessa experiência que você teve aqui, desse convívio aí com a gente. Fale um pouco sobre isso, faz favor. Esse projeto foi marcante na minha vida, né? Então, voltando um pouquinho para quem não conhece, Luzamba era um projeto de exploração de diamantes, né, na Lunda Norte-Nordeste de Angola, né, quase com a fronteira com o Congo. E era um projeto, o dono do projeto era a Indiama, né, Empresa Nacional de Diamantes de Angola, e esse projeto era gerenciado pela Odebrecht. E que a Odebrecht tem uma coisa chamada Tecnologia Empresarial Odebrecht, um livro verde desse tamanho, umas 500 páginas, escrito do Dr. Norberto, né, que eu tive que ler esse livro. O interessante é que esse projeto ele era de uma complexidade enorme, porque ele ficava a 700 quilômetros de Luanda e você tinha que levar para lá praticamente tudo. Máquinas, equipamentos, comida, água, né, as pessoas. E tinha mais um dado, tinham 18 nacionalidades diferentes, os expatriados que trabalhavam lá. Quer dizer, era muito, muito complexo. E a Odebrecht, dentro do seu processo, da sua cultura, tem a coisa de empoderar os líderes, né? Dar-lhes, né, autonomia para eles fazerem as coisas, e está fazendo premiações, recompensas, reconhecimentos diferenciados em cima dos resultados. Bem, então, dentro desse processo normal, a Odebrecht estava lá gerenciando o projeto, chegou lá. Vamos entender também que nessa região você tinha, além dos expatriados, tinha as pessoas locais e com alguns detalhes que a gente fica impressionado, mas eles não plantavam coisas, porque ficavam numa fronteira, meio da briga entre o MPLA e a UNITA,
Então a pessoa não plantava porque não sabia se ia colher. Então eram umas coisas assim que a gente inimagináveis, mas aquela situação real, né? E a guerrilha estava ali em volta. E aí a Odebrecht implantou esse processo de dar algumas metas de produtividade para as pessoas e depois que essas metas fossem cumpridas, ia ter premiações, recompensas variáveis. Isso foi feito, chegaram aos seus resultados, as pessoas com comportamentos de produtividade diferenciados foram recompensados, e no dia seguinte o que aconteceu? Greve. Né? Por quê? Porque a mentalidade dos trabalhadores era socialista, comunista, quer dizer, deu para um, deu para todo mundo, não quero nem saber, a coisa aqui tem que ser para todo mundo. E aí, sabe, foi um problemaço para a empresa. Eu já conhecia de outros projetos o Delmar Siqueira e o Naim, e eles, né, lembraram-se de mim e me chamaram para ir para lá para ver se a gente conseguia, em termos de comunicação, fazer as coisas para funcionarem, mas de outra forma. Né? Isso foi em 1991. Eu cheguei lá, foi um telefonema urgente, vem para cá correndo, não sei o quê, visto, isso, aquilo, fui para lá. E na época era uma coisa tão maluca, né? Para você descer de avião em Lusamba, você não podia vir baixando o voo, né? Você tinha que descer numa espiral, porque senão você podia ser metralhado, seu avião podia ser metralhado. Então tem essas coisas interessantes que acontecem. Mas na prática, o que foi? A gente viu o seguinte, que o problema era seríssimo, que além disso você tinha a comissão dos trabalhadores, né, que era um pessoal que organizava uma espécie de sindicato local, então você tinha que conversar com a direção do projeto, tinha que conversar com eles e principalmente tinha que conversar com o povo. Né? O que a gente fez? Olha, o problema que você tem que resolver é que existem jogos que são jogados segundo determinadas regras, você pode ganhar, você pode perder e você pode ser recompensado, mas participar já é uma coisa importante. Então a gente aplicou a estratégia de encantar os pais através dos filhos. Então nós fizemos 2 projetos na escola de Lusamba. O primeiro que era as Olimpíadas de Lusamba, coisa clara, você tem o esporte, tem as regras para praticar o esporte, você tem quem ganha e quem perde, mas todo mundo participa. Então a gente fez as Olimpíadas de Lusamba, o pessoal, os pais iam assistir, me lembro até que políticos, né, aparecia muito político lá para ver isso, era uma coisa assim bacana para eles. E fizemos também um projeto na escola específico chamado Desenhando o Futuro. Então foram distribuídos lápis de cor, papéis, etc. e tal. Os professores, né, falavam sobre esse tema de futuro. Vamos ver, o pessoal não plantava porque não sabia se ia ficar ali naquele lugar. Então vamos fazer uma perspectiva de futuro. Então as crianças desenhavam, né, em cada classe o pessoal fazia, né, a exposição dos seus desenhos, os professores elegiam, os alunos também elegiam os seus preferidos, e a gente fez uma grande exposição para a escola toda, os pais convidados. Gozado que a gente fez primeiro para distribuir lápis de cor, era uma coisa bárbara para a criançada. E a gente fez uns adesivos que tinham a imagem do programa. E no dia seguinte tinham pais com adesivo no capacete. Quer dizer, foi uma coisa de você começar a encantar as pessoas, né? E mais uma vez, você tem uma competição, você tem regras, você tem os escolhidos como melhores pelos alunos e pelos professores. Aquilo foi entrando. Aí, bom, a coisa está indo, a estratégia está funcionando, então a gente pegou a olaria. A olaria era dirigida por um cearense super capacitado, legal, e ele tinha dentro da olaria 2 grandes grupos. O pessoal que pegava lenha, né, para tocar os fornos, e você tinha o pessoal que fazia a moldagem das peças. Então o que a gente fez? É o seguinte, vamos trabalhar, a gente fez um desafio de campeões. O que era? Tinham regras bem simples, produtividade, a pessoa tinha que chegar na hora, não podia faltar, blá, 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 blá. E você tinha aquelas regras bem simples colocadas para todo mundo ver, todo mundo entendeu. E aí, ao final de cada semana, essas 2 turmas escolhiam quem eram os campeões, né? Quem eram as pessoas que tinham obedecido aquelas regras. E o chefe escolhia também. E era interessante também que nessa olaria tinha um soba, que era um chefe local, que na olaria lá era servente, ele varria o chão. Então é gozado, né? A coisa da cultura local junto com a cultura empresarial. E com o tempo, o que aconteceu de interessante é que os escolhidos pelo chefe, né, pelo chefe, o cearense lá, e pelos empregados, passaram a ser as mesmas pessoas. O pessoal começou a entender que tinha, mais uma vez, uma possibilidade de ter uma premiação por um comportamento diferenciado. As premiações eram cabais, etc., eram coisas simples, né, coisas que eram raras para lá, e peças, né, equipamentos diferentes. Agora tinha uma coisa muito interessante que a gente fez, que era fazer uma fotografia Polaroid
do chefe entregando o prêmio para os premiados. E isso era uma coisa inteiramente diferente, porque naquela época você fazia uma fotografia, você tinha que fazer uma fotografia, mandar o filme para Luanda, para fotografar, para revelar, para copiar, para voltar. E a Polaroid saía na hora, você botava lá no quadro de aviso. Bacana. Então, estamos maduros, vamos lá, negociando, né, com a direção da empresa, dos chefes aí, né, e negociando com as comissões de trabalhadores. E aí a gente fez o Desafio de Gigantes, que foi uma campanha que tinha o mesmo tipo de comportamento, estabelecer poucas regras, né, ter a premiação em cima para comportamentos, as equipes que tinham desenvolvimento né, comportamentos diferentes, resultados diferentes, eram premiados. E tinha, desde a premiação simbólica de ter um diploma, até você ir almoçar com o seu chefe, com a família, né, de ter essa integração. E aí nós fizemos um grande painel que ficava na parte principal da administração, onde eram colocadas as fotografias. Bom, isso aí foi super legal, a gente ficou super feliz. Eu me lembro que eu saí de lá, acho que numa terça-feira, uma coisa assim, e o projeto foi invadido pela UNITA numa quinta, sei lá qual foi o dia da semana. Cara, então foi um banho de água fria, né? Mas ainda teve uma coisinha que ficou aí, ouvi dizer que o comandante da UNITA, quando foi negociar, né, com as pessoas, com os chefes dos expatriados que lá estavam, ele disse, não, sabe, a pegada dele, a negociação foi muito mais fluida, muito mais tranquila, porque ele se referiu ao painel dizendo que vocês tratam, né, os angolanos muito diferente dos portugueses, que era uma guerra lá de trás, né? Então, de certa forma, a comunicação ainda ajudou na liberação, né? Deu um empurrão nesse negócio. Então, essa história toda, para mim, é fascinante, é algo que ficou, para mim, de uma maneira impregnada, né? Depois a gente fez projetos, como você falou, né, para outras empresas, para o Chitotolo, para a Catoca e tal, mas foi muito bom, e principalmente uma coisa, o conhecimento de Angola, dos angolanos, me fez entender um pouco de onde que saiu o povo brasileiro, entende? Uhum. Então, isso quem vai, né, para Angola vê muito das nossas raízes. Perceber essa realidade. Cara, né? isso é muito rico, isso. Com certeza. Muito rico. É a coisa que você leva dentro de você. Uhum. Como tem brasilidade lá e como tem, né, angolano aqui, na coisa aqui, é muito Muito próximo. bom, Gilberto. Esse seu pronunciamento aí foi excelente. Eu te falei, né, que nós estamos fazendo o tal do livro, o Petenato está escrevendo, e muitas dessas partes que você falou certamente complementam muito aquilo que já está escrito, né, que foi que coisa boa. A conversa que cada um trouxe, o Pedro Chaves, com a equipe dele na Olaria, o Calado, enfim, todos aqueles que participaram de todas essas situações que você descreveu, estão também contribuindo com as suas histórias e fazendo um pouco desse livro que registro histórico, registro, né? Exatamente. Muito bom. Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Tenho certeza. Gilberto, olha, rapaz, nós estamos com um problema, nós temos muitas perguntas aqui. E o adiantar da hora não vai permitir que a gente consiga falar sobre todas elas. Uhum. Eu queria pedir a você o seguinte, e deixar aqui o compromisso com as pessoas que colocaram as suas perguntas, de eu enviar para você e você claro, responder, e eu me encarrego de encaminhar para todas elas a resposta, mas não sem ouvir um pouco o que pensa Gilberto Strunk, porque eu tenho 18 perguntas aqui. Se eu for colocar 18 perguntas agora, nós mais vamos 1h30. Uma hora e meia. Então, eu vou pedir desculpa àqueles que fizeram, mas fica aqui o compromisso de que todas essas perguntas serão respondidas pelo próprio Gilberto por e-mail, né? Eu vou mandar para ele essas perguntas e depois o Gilberto responde, encaminha, eu faço chegar a vocês. Deixa eu só ver aqui se tem mais uma. Aqui, só uma curiosidade, como você falou lá do dia que houve o ataque, o Reginaldo já registrou. Olha, o ataque foi numa sexta-feira. Foi na sexta-feira. Eu saí na semana do ataque. Foi uma loucura. Foi, exatamente. E lá o camarada da UNITA que viu lá o quadro, chama de Capitão Santo Antônio. O Reginaldo já está avisando aqui para nós que foi esse camarada. Tá bem, tá. Agora, o milagre tem o nome dos santos aí todos. Exatamente, exatamente. Gilberto, olha, foi uma grande aula. Eu gostei muito desse momento que nós tivemos juntos. Você realmente está sempre me surpreendendo e foi excelente esse convívio. Tenho certeza que todos que estão vindo, estou recebendo aqui algumas informações, a Diana agradecendo, o Reginaldo também, enfim. Eu tenho certeza que todos gostaram muito desse
pequeno momento de recordações do passado, claro, e também de receber mais inputs de uma pessoa tão experiente como você, que tanto valor agrega a todos nós. Eu vou recordar a todos que a próxima live será na próxima segunda-feira. Vai ser uma live também muito interessante. Vamos trazer aqui o Gilberto Cury Alau, que está nos ouvindo, está fazendo parte dessa live também, onde ele vai falar de gestão de pessoas. Essa coisa complicada, esse é o título da live, né? Gestão de pessoas. Ele que é um psicanalista, uma pessoa que entende tudo de gente, né? Vai falar um pouco para nós sobre gestão de pessoas, essa coisa complicada. Vai ser muito interessante, ele tem muito a nos dizer, um conhecimento assim, fantástico, mas fica de surpresa para na próxima semana vocês ouvirem e verem o Roberto Curialau. Meu amigo Gilberto, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho aí com a gente, por esses 30 anos, né, de convívio e de ter agregado tanto valor a tudo aquilo que a gente fez, que foi sempre muito bom. E, enfim, é isso que eu queria ratificar o meu agradecimento. Se você quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Eu que agradeço muito o seu convite, tão generoso, você sempre tão amigável, criando essas oportunidades. Foi realmente um prazer, né, falar com você, com o pessoal que está nos assistindo aí, e recordar essa coisa, né, de Luzamba, que foi realmente algo que você tem que contar isso, para dizer, fora as outras coisas que a gente não está abordando aqui, que foi interessante, né? Mas muito obrigado, né? Obrigado de coração. Fica aqui o compromisso, se o Peterná e o Fernando Cariello concordam, eu acho que sim, de a gente mandar um exemplar do nosso livro, eu digo, da equipe de Luzamba. Da equipe, pois é. Para o Gilberto, né? Legal. Eu tenho aqui... O Bonfim fez uma pergunta aqui antes de... Deixa eu ver se dá tempo, Bonfim, porque nós estamos apertados. Não sei o que ele botou. Não, Bonfim, não vai dar, Bonfim. Se você deixar ele falar, ele vai ficar falando aqui um monte de tempo, não vai dar tempo. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. E espero todos vocês que nos assistiram, agradeço. Gilberto, a sua live foi o recorde dos recordes. Ela ficou estável o tempo todo, não houve oscilação de ninguém. Então, que coisa boa. Entrou e ficou. Não é normal isso acontecer. Né? Eu acho que sim. Bom, também é a sua especialidade, né? É a sua especialidade. Mas foi bom, foi o recorde dos recordes. Tá bom, no livro do meu Guinness. Bota lá. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos e aguardo vocês na próxima segunda-feira, dia 27, com Roberto Curialau. Um abraço. Tchau. Gilberto, um abração. Obrigado, tudo de bom.